Fala rapaziada, beleza? Thiago aqui para mais um vídeo para vocês. O Neymar foi convocado para a seleção brasileira, rapaziada. Neymar foi convocado para a seleção brasileira. Muito bom isso aí, cara. Gostei muito da convocação. Discordei de alguns nomes ali, o que é normal, eu acho, né? Como o Danilo, acho que o Danilo é inútil, né? Eu acho que o Thiago Silva, no lugar dele, se fosse para levar a experiência, o Thiago Silva era o melhor nome. Só que é um Ancelotti, né? A gente tem que atender a vontade dele, que ele é o técnico da seleção brasileira, né? O Alexandre eu acho um lateral fraco, mas, pô, fazer o quê? É o que a gente tem no momento, ok? Gostei muito da convocação entre si, assim, tirando esses nomes que eu falei, eu gostei muito da convocação inteira. Gostei muito que o Neymar foi convocado, isso faz eu pensar que o Ancelotti não é aquele cara meio muito arrogante que eu achei que ele era. Porém, ele provou o contrário nessa convocação, que leva em conta o sentimento do torcedor brasileiro, porque, vamos ser sinceros, grande parte da torcida do Brasil torceu para o Neymar ser convocado. A gente viu na hora do nome dele, né, rapaziada? Aquela torcida inteira, todo mundo gritando, eu nunca tinha visto isso antes. As pessoas falavam que na época do Pelé isso acontecia, só que eu não lembro, porque eu não era nascido, né? Então, eu não lembro. Então a torcida que fizeram pro Neymar lá, a comemoração como se tivesse saído um gol de final de Copa do Mundo, foi incrível. Eu nunca vi, isso me marcou muito nessa Copa. E foi muito interessante ver aquilo. Eu também tava torcendo muito quando saiu o nome dele, eu fiquei extremamente feliz, cara. De verdade, fiquei extremamente feliz. Neymar convocado, rapaziada, e isso é bom. O que me chamou a atenção também nessa convocação do Ancelotti foi o fato de ele ficar emocionado ali antes da lista, mano. Isso me chamou a atenção, mano. Isso meio que mudou a minha visão referente ao que o Ancelotti, que eu achava do Ancelotti, né? Eu achava que ele tava cagando pra seleção, mas ele ficou muito emocionado com os nomes que ficou de fora ali. Eu entendo, porque você mexe com os sonhos de vários jogadores, né, mano? Que quer tá naquela lista, quer estar na Copa do Mundo. Porém, ele se emocionou demais, mano, em falar da lista. Isso me chamou a atenção e eu fiquei com uma sensação muito boa para essa Copa aí, referente à seleção brasileira, de verdade. Isso me chamou a atenção muito e eu acho que por conta disso, por esse espírito, a seleção vai chegar longe na Copa do Mundo, tá? Todo mundo fala aí que o João Pedro que ficou de fora por conta do Neymar. Eu não acho não, gente. Porque se fosse pro João Pedro estar nessa Copa aí, eu acho que ele poderia estar no lugar do Ryan. Pô, porque o Ryan, assim, ele é um jogador promissor para as próximas Copas. Eu acho que poderia sim levar o Ryan por conta do momento dele lá no Dortmund, que é bom o momento dele, né, lá no time dele. Porém, eu acho que se João Pedro fosse, ele entraria no lugar do Ryan. Mas o Ancelotti, por alguma preferência, ele escolheu o Ryan. Aí todo mundo fala, não, foi por causa do Neymar. Não foi, cara, porque o João Pedro e o Neymar são posições totalmente diferentes. João Pedro é centroavante e o Ryan e o Neymar é meio campo. Então, se o João Pedro perdeu a vaga, foi muito por conta do Igor Thiago, né? Porque, se eu não me engano, o Igor Thiago na artilharia da Premier League, ele tá atrás só do Haaland, mano, entendeu? Então, você pode falar que o João Pedro fez 20 gols na temporada, porém, o Igor Thiago tá na frente dele, né, na artilharia ali da Premier League. Então, eu acho muito coerente da parte dele não ter levado o João Pedro e sim ter levado o Igor Thiago. Já na posição do Neymar, eu acho totalmente diferente. O Neymar não foi na posição do Neymar. Muito feliz mesmo, entendeu? Muito feliz com a convocação. As pessoas falam, pô, o Neymar não merecia, dava para colocar outros jogadores no lugar do Neymar, mas, gente, tipo assim, o Neymar, 15% do Neymar é muito melhor que 100% dos jogadores ali que tá na seleção. Você entende? 15% do Neymar, ele é melhor que o Vini Júnior, por exemplo. Aí você pode falar assim, o Vini Júnior, ele ganhou a Champions League no Real Madrid, meu amigo. Pô, tudo bem, o Vini Júnior joga muito, mas ele joga muito pelo Real Madrid. Pô, o Rafinha, ele joga muito, mano. Rafinha, ele deita no Barcelona. Rafinha faz gol de falta no Barcelona. Rafinha dribla todo mundo do Barcelona, faz gol. Rafinha dá assistência. Rafinha, ele joga muito no Barcelona. Porém, na seleção, eles não jogam nada.
Vinícius Júnior joga muito no Real Madrid, porém na seleção brasileira eles não jogam nada. Então o Neymar, 15%, ele vai só pifar os caras. Vai colocar o Vini para correr, vai colocar o Rafinha para correr. O Endrick, que joga muito, ele vai colocar o Endrick para fazer gol. Então o Neymar é só isso. O Neymar pode bater uma falta. Uma falta, rapaziada. Você percebe, você entende isso? Que o Neymar, em uma falta, ele pode classificar o time do Brasil? Então é isso que eu vejo. O Neymar, ele precisa estar. É a última Copa dele. Ele vai dar a vida para ganhar essa última Copa. O espírito da seleção para essa Copa tá mudado, e eu acho muito bom isso. Eu achei muito legal o Ancelotti ter escutado a torcida brasileira e ter levado o Neymar, tá? Outra convocação que eu gostei demais foi a do Endrick, cara, que também teve uma torcida ali. Pô, teve a entrevista do Casemiro que ele falou que o Endrick não fazia parte do grupo, que o Endrick era para a próxima Copa. E eu achei muito interessante o Ancelotti bater no peito e falou assim, não, vou convocar ele. Porque o Endrick, eu não gosto do estilo de jogo do Endrick. Eu já vou deixar aqui claro. Não gosto do estilo de jogo do Endrick, por quê? Mas o Endrick, a gente não pode negar que todas as vezes que ele saiu do banco e entrou, o jogo mudou, pô. O jogo mudou. Toda vez que o Endrick saiu do banco e entrou no jogo, o jogo mudou completamente. Todas as vezes, não só na seleção brasileira, tanto no Real Madrid e tanto no Lyon. Antes dele sair do Real Madrid era a mesma coisa, ele saía do banco e mudava o jogo, fazia gol, tinha estrela que empatava o jogo e virava. No Lyon também, ele sempre, quando saiu do banco, ele mudou o jogo, e agora é de titular no Lyon e também muda o jogo do Lyon, cara. Então a gente tem que concordar, eu não gosto do estilo de jogo do Endrick, mas a gente tem que concordar que ele joga muito nos seus clubes e ele joga muito na seleção, tá? Achei muito legal o Ancelotti ter convocado ele e achei muito bom essa parte, tá bom? Então eu acho assim, um ponto positivo pro Ancelotti ter levado o Neymar, ponto positivo pro Endrick. O Igor Thiago eu não levaria, eu levaria o João Pedro, né, pelo tipo de jogador, mas também a gente não pode negar que o Igor Thiago é um dos artilheiros da Premier League e também não é motivo de ter um alarde por ter levado ele. Eu acho que os dois ali se completam, né? Aí e o Pedro, Thiago? Não, o Pedro eu acho que não. O Pedro eu acho que o tempo do Pedro de ser convocado para uma Copa do Mundo passou. Ah, mas ele fez gol no Flamengo os dois jogos. Não, aqui é porque ele joga no Flamengo. O pessoal só pede ele na seleção porque ele joga no Flamengo. Eu acho que o Pedro, ele tem um time que é montado para ele fazer gol, tá? O Flamengo é montado para o Pedro fazer gol. É diferente de você colocar ele em uma seleção brasileira e achar que ele vai fazer todos os gols que você precisa. Não, a gente viu isso com o Fred em 2018, né, que foi aqui no Brasil. A gente viu isso com o Fred. Fred deitava no Fluminense antes de ir pra Copa. Deitava, fazia gol adoidado, fazia gol de bicicleta, fazia gol de cabeça. Por quê? Porque o Fluminense, ele era montado pro Fred fazer gol, entendeu? O Fluminense, ele era montado pro Fred fazer gol. Aí o Fred foi o quê? Foi pra seleção convocado, justíssimo. Se fosse pelos gols que ele fez no Fluminense, foi justíssimo. Porém, o Fred chegou na seleção brasileira, ele foi um meme. Por quê? Porque todo mundo falou que ele era o cone da seleção brasileira. Que ele era o cone da seleção brasileira, que ele não tocava na bola, que a bola batia nele e voltava, que a bola que ele não fazia gol. Por quê? Porque a seleção brasileira não era um time montado para ele. Entendeu? Não era um time montado para ele. Então o Pedro, ele se encaixa nessa mesma pegada do Fred. Entendeu? Nessa mesma pegada do Fred, o Pedro se encaixa. Ele faz muito gol no Flamengo, porque é o Flamengo. O Flamengo é montado para ele fazer gol. Seleção brasileira é totalmente diferente, cara. Seleção brasileira é totalmente diferente. Então eu achei justo o Igor Thiago ir no lugar do Pedro. Achei justo o Pedro também não ser convocado. Da seleção, no gol, cara, no gol, o Everton. Se for pela coerência de ele ter disputado a última Copa, aí eu entendo, beleza. Agora, se for por merecimento, aí não tá pegando isso no Grêmio, de verdade, cara. Se for por experiência e levar um jogador por experiência pra ele tá lá, eu concordo. Mas eu não acho que ele dava para ele ser convocado. Eu acho que o Bento perdeu muito espaço pelas falhas dele. E eu acho que o Hugo também perdeu espaço
pelo que ele vinha pegando aqui no Corinthians, tá? Eu acho que o Hugo, no processo final ali, tanto ele na seleção quanto ele no Corinthians, ele teve algumas falhas muito rápidas ali, entende? Pelo Corinthians ele teve algumas falhas, principalmente no jogo contra o Botafogo. Eu acho que o Hugo falhou. Ele não foi nem na bola no Botafogo. Ah, mas foi uma bomba de fora da área. Foi um foguete, mas, pô, o Hugo, se for goleiro de seleção, ele tinha que ter ido naquelas bolas. Pelo menos tentado pular. Ele só olhou para as duas bolas, entende? Então eu acho que o Hugo perdeu esse espaço. Aí você vai o que? O John? Entende? O John é um jogador bom, mas estava voltando de lesão. O Ancelotti não ia arriscar. Então ele convocou o Everton, porque o Everton já tinha ido, tinha ganhado Olimpíadas já com a seleção brasileira. Então, justíssimo também, tá? Rapaziada, comenta aqui o que vocês acharam da convocação. Comenta aqui quais os nomes que você não gostou. Quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, compartilha e dá um like aí que ajuda eu bastante, beleza? Rapaziada, até o próximo vídeo. A gente fala muito de Corinthians aqui, só que eu tô pretendendo falar de outros times também, tá?